Bom dia a todos. Iniciamos 2023 com índice de solvência de 101%. Com alegria, realizamos tudo que havíamos planejado quando assumimos a companhia em fins de 2022. Um choque de nova cultura, nova sede, nova marca, e com acordo com o DOJ, que é o Ministério Público Americano, encerramos o capítulo dos problemas de 2020. Pagamos as debêntures de outubro, aceleramos a migração dos nossos sistemas para a nuvem, encerramos a filial de Londres e Buenos Aires e, nessa semana, concluímos a implantação da contabilidade pela metodologia do IFRS 17, que será usada para reportarmos os números para o mercado, como a CVM regulamenta. Temos agora três formas de reportar os números. O IFRS 4, pelo modelo, que é um modelo adotado pela SUSEP, o IFRS 17, que é o modelo adotado pela CVM, e o IFRS 4, na visão do negócio, que é o modelo que usamos para gerenciar a companhia e que também reportaremos ao mercado. Essa é a forma que vimos reportando no passado, né? Em 3 de abril, o IB completa 85 anos. E nós todos aqui estamos no sentido com o espírito de uma startup de 85 anos. Então, no próximo slide, eu vou abordar um pouquinho as diferenças das metodologias do IFRS 4 com o IFRS 17, né? Por exemplo, a receita de resseguro pelo IFRS 4, ela é reportada pro rata tempo. Já pelo IFRS 17, é reportada por modelos atuariais pela vigência do contrato. É bem mais sofisticada a apuração. As despesas de resseguro passam a ser reportadas de contratos agrupados, como são no IFRS 4, e passam a ser reportadas calculando o valor presente de cada contrato. Isso. O IFRS 17 traz uma ênfase ao resultado financeiro de resseguros, que não tem nada a ver com o resultado do investimento da carteira. O resultado financeiro de resseguro nada mais é do que o valor do dinheiro no tempo dos fluxos operacionais, né? Então, vocês vão notar que daqui para diante, no IFRS 17, né, a variação das taxas de desconto, que vão oscilar com as taxas de juros de mercado e as taxas de risco, vão afetar os resultados da companhia, porque são fluxos operacionais trazidos a valor presente, né? Já as despesas administrativas, né, que são no IFRS 4 registradas apartada dos negócios de resseguros, no IFRS 17, assim como os tributos, a DA, despesa administrativa, passam a ser reconhecidas dentro dos contratos, e assim, de uma forma que a gente vai passar a olhar mais à margem dos contratos, né? Na realidade, essa forma do IFRS 17, né, é uma lente para o futuro. A gente não sabe ainda o que a gente vai interpretar, e vai ser muito interessante ter os dois modelos em paralelo, aliás, os três, que é o IFRS 4 no modelo da visão de negócio e o IFRS 17. Nós vamos juntos reportando as três metodologias, né? O 4 sai no formulário do FIP, que a gente entrega todo mês à SUSEP, a visão de negócio a gente coloca no site de RI, né? E o IFRS 17 a gente vai reportar nas nossas ITRs, né? Então, essas metodologias em paralelo criam um momento desafiador, porém muito rico, né? E eu aproveito aqui, vocês devem imaginar a trabalheira que foi a fazer a contabilidade para essa nova metodologia. Eu aproveito aqui para parabenizar todo o time do IRB envolvido nesse projeto. Foram vários fins de semana infindáveis, né? E também vários consultores que tivemos que contar com ajuda, com experiência internacional, que trabalharam conosco, né? Em breve, nós vamos promover uma sessão exclusiva para os senhores, para a gente poder abordar esse assunto e discutir as metodologias que a gente quer que, ao longo do ano, todo mundo esteja familiarizado com essas três metodologias. No próximo slide,
nós vamos tocar nos números com a comparação do IFRS 4 com 17. Eu não vou me aprofundar muito, senão a gente vai passar o call todo falando sobre as diferenças de metodologia e não nos resultados da companhia, da visão de negócio, que é como a gente quer conversar com vocês hoje, não é isso? Mas, olha só, se vocês olharem as duas metodologias, o efeito do dinheiro no tempo melhorou o resultado em 2022 e piorou o resultado em 2023. Mas, na soma, os dois resultados ficam muito parecidos, né? Por exemplo, a gente tem um efeito aí no IFRS 17, que é o fechamento da filial de Londres, por exemplo. Apesar dela ser muito positiva para nós, e no IFRS 4 ela sai um resultado positivo, não é isso? No IFRS 17, cria um efeito contábil, né, muito negativo, porque é um fluxo muito grande que é trazido ao valor presente, não é isso? E agora, esse resultado vai ser revertido ao longo de 2024, quando a gente concluir a transferência do portfólio com os órgãos regulatórios ingleses. A gente não pode contabilizar os dois ao mesmo tempo. A gente tem que esperar concluir pelo IFRS 17 para contabilizar. Então, esse efeito contábil é um exemplo de algumas diferenças que a gente vai ter que entender de uma metodologia e a outra. Agora, o que dá conforto a nós é que, olhando os números de 22 e 23 somados, eles são muito parecidos, ou seja, os resultados são os mesmos, eles só são reportados em tempos diferentes. Por exemplo, se atenham no quadro do lado direito, do patrimônio líquido, ele pouco se altera pelo IFRS 4 e 17, pois é a companhia mesma. Então, as demonstrações contábeis têm que ser as mesmas. Então, o patrimônio líquido não se altera. Como eu disse, nós vamos aprendendo, né? Como usar as duas metodologias da melhor forma possível, né? Então, vamos passar agora para o próximo slide, que a gente volta a falar da forma que a gente está acostumado e confortável, não é isso? Então, a gente vê aqui que o lucro líquido do quarto trimestre continuou aí se comportando com a consistência dos resultados do ano passado, e a gente fechou o ano com 114 milhões, mais ou menos o número que a gente esperava, era entre 100 e 120, fechamos em 114 milhões, não é isso? E a gente sabe, a gente sempre fala aqui, é importante repetir todos os meses, que esse negócio é muito volátil. Olhar um mês só, olhar um trimestre só, é sempre muito perigoso. Então, se um mês ou um trimestre ficar abaixo do outro, às vezes é uma questão pontual, mas a nossa tendência vai sempre ser positiva, né? Ao fim da apresentação hoje, eu vou reportar janeiro para vocês, e aí vocês vão ver que janeiro já está em outro patamar, né? Agora, o resultado de underwriting do ano passado fechou positivo, né, em 155 milhões no acumulado, não é isso? Com isso, mostra que a virada da carteira, a limpeza da carteira, né, continua aparecendo aí, sendo reportada nos resultados, não é isso? Agora eu vou passar para o Castilho, que aí ele toca a estratégia de resseguros. Obrigado, Falcão. Bom dia a todos. Em 2022, decidimos voltar a focar no Brasil e na América Latina. Nesses 85 anos de história, conhecemos o Brasil, seus riscos, as necessidades do mercado, as coberturas, as exposições, a sinistralidade. Não custa repetir que temos no IRB 5 grandes vantagens competitivas. Falamos o idioma do cliente, conhecemos a cultura do país, conhecemos o sistema legal brasileiro, temos alçada para decidir localmente e, finalmente, temos a maior capacidade de subscrição no mercado de seguros local. Além do Brasil, para 2024, priorizaremos a América Latina, mercado onde temos uma equipe dedicada, fluente em espanhol, com conhecimento da região, seus riscos, suas exposições catastróficas. Refinamos nossa estratégia adotando práticas diferenciadas para países com diferentes necessidades e oportunidades, tais como Peru, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Bolívia e México. Acredito que a América Latina pode representar até 20% dos nossos prêmios emitidos. Finalmente, o mercado global continua sendo analisado. Mantemos a estratégia de desenvolver negócios não proporcionais, sem assumir grandes exposições catastróficas, gerenciando assim
nossa carteira de negócios. Acredito que temos boas oportunidades na Europa, onde acabo de voltar visitando vários países e de onde fomos muito bem recebidos. Dentro da nossa estratégia de voltar a concentrar negócios no Brasil, podemos observar no próximo slide, no quarto trimestre dos anos 21, 22 e 23, a redução de negócios internacionais de 27% para 16% e depois 10% no quarto trimestre de 2023. Ao mesmo tempo, podemos ver no mesmo período incrementos de negócios no Brasil de 61% para 83%. Assim, alteramos a estratégia de concentrar 70% dos nossos negócios no Brasil, 20% na América Latina e 10% para outras exposições internacionais. Podemos observar uma redução do prêmio total do quarto trimestre de 2022 para o quarto trimestre de 2023. Essa redução do prêmio é decorrente da limpeza de carteira que foi acelerada nos negócios renovados em 2023. Nas renovações, embora tenhamos aceitado novos negócios, declinamos alguns não rentáveis. Reduzimos a participação em outros, sempre com o objetivo de ter uma carteira mais equilibrada, com melhor qualidade e rentabilidade. Mesmo assim, renovamos 83% de todos os negócios que desejávamos manter na nossa carteira. Nos negócios novos que prospectamos, fechamos 1 de cada 4 contratos, 25%, o que é um sinal importante, pois continuamos abrindo portas. No próximo slide, podemos ver a distribuição em 2022 e 2023, com destaque em negócios patrimoniais, que representam agora 37% da carteira. Nossa carteira continua diversificada em 9 linhas de negócios em 3 geografias: Brasil, América Latina e internacional. Podemos dizer que temos, em 2023, uma carteira menor, resultado da limpeza que realizamos, porém uma carteira com muito mais rentabilidade. Em 2023, nos dedicamos ao Brasil e mapeamos oportunidades na América Latina. Pretendemos, em 2024, desenvolver essas oportunidades que já foram mapeadas. A renovação de abril da América Latina está quase finalizada e a de junho e julho nos indicam que teremos oportunidades de desenvolvimento de novos negócios, sempre mantendo nossa disciplina de subscrição. No próximo slide, vamos analisar o histórico de nossa sinistralidade. Os últimos trimestres de 2022 foram impactados pela catástrofe de agro no Brasil, já comentado em apresentações anteriores. Além disso, em 2022 ainda temos impactos de contratos fechados antes de 2020 que tiveram um efeito de quase 1,3 bilhão no sinistro retido. Já em 2023, esses contratos fechados antes de 2020 representam 713 milhões, o que ainda é importante, mas representa 1/4 do total de sinistros. Essa é a cauda dos anos anteriores a 2022, que se reduz através do tempo. Sem dúvida, em nossa atividade, a sinistralidade é um fator de maior relevância para atingirmos os resultados esperados. Nesse slide, podemos observar a redução no índice de sinistralidade de 104% em 2022 para 70% em 2023, sendo esse o menor índice na série apresentada. Vale a pena lembrar que a sinistralidade de uma seguradora é resultante dos contratos firmados nos períodos anteriores. Ela depende, fundamentalmente, dos processos de avaliação do risco no momento em que são apresentados, assim como da adequada precificação. Na parte superior direita do slide, podemos ver a comparação do trimestre a trimestre. O índice de sinistralidade se reduz gradualmente e já alcançamos, no quarto TRI de 2023, o índice de 55%, que também é o menor índice da série apresentada. Já no quadro inferior, apresentamos a abertura de sinistralidade por geografia, onde verificamos que tanto a sinistralidade no Brasil quanto no exterior diminuíram em 2023. Cremos que as ações que executamos de ajuste de preços, redução de exposições com cancelamento ou diminuição de participações em diversos contratos, além do alinhamento das condições comerciais e modificações técnicas nos negócios renovados, contribuíram para a melhora gradativa desse índice durante o exercício. No slide seguinte, eu gostaria de comentar sobre o calendário de renovações. Grande parte de nossos contratos se renova em janeiro. Janeiro de 2024 foi muito bom para as nossas renovações. Conseguimos incrementar preços e elevar nossas participações,
o que deve gerar um volume maior de prêmios futuramente. Os negócios de agro se renovam em janeiro e abril. A renovação de agro também foi muito positiva, inclusive com o incremento de nossa participação e boas condições. A América Latina renova seus negócios em abril, junho e julho, como comentei anteriormente. Nossas retrocessões se renovam em outubro. Os negócios facultativos se desenvolvem gradualmente. Esse calendário bastante espalhado permite, assim, um melhor uso de nossos recursos. Agora passo a palavra ao Rodrigo Gotti. Obrigado, Castilho. Bom dia a todos. É novamente um prazer estar aqui, dessa vez compartilhar com vocês as informações do quarto trimestre de 23. Neste slide, apresentamos a evolução das provisões de sinistro, IBNR e PSL, e a relação delas com o prêmio-ganho por ano. Notem que a relação das provisões para pagamento de sinistros frente à nossa receita começa a se estabilizar, após o trabalho dos últimos anos, o reforço de provisões e a recuperação desse índice. Isso demonstra o comprometimento da administração em manter provisões em níveis adequados frente aos riscos assumidos. No próximo slide, demonstramos a evolução do custo de aquisição da companhia, que, no quarto trimestre de 23, totalizou 374 milhões, comparado a 249 milhões no quarto trimestre de 22. Esse acréscimo decorreu principalmente em função de contas técnicas de contratos do segmento de vida no Brasil, subscritas em anos anteriores, e ligadas a adiantamento de comissão, cujos valores são destacados em cinza no gráfico acima. Para o ano de 2023, como um todo, o custo de aquisição totalizou 1 bilhão e 47 milhões, uma redução de 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, em linha com a estratégia de aprimoramento na qualidade de subscrição e de controle dos custos. Na parte de baixo do slide, apresentamos as despesas gerais e administrativas. No quarto trimestre de 23, essas despesas somaram 104 milhões. No ano de 2023, observamos um acréscimo de 7,3% nas despesas administrativas, principalmente em função do acordo assinado com o DOJ no primeiro trimestre do ano, de 25 milhões, e da despesa com os PDVs, no segundo e quarto trimestres, que totalizaram 13 milhões. Excluindo-se esses efeitos não recorrentes, as despesas administrativas totalizaram 317 milhões, frente a 330 milhões do ano anterior, uma diminuição de 3,9%. No próximo slide, mostramos a evolução trimestral dos componentes do índice combinado, excluindo os efeitos das operações de LPT e os efeitos não recorrentes. Nas linhas tracejadas, mostramos a evolução das linhas de negócio do segmento não vida. A sinistralidade, componente mais significativa do índice combinado, continua a apresentar grandes avanços, apesar da natureza do nosso negócio, que apresenta sempre certa volatilidade. A sinistralidade passou de 94% no quarto trimestre de 22 para 55% no quarto trimestre deste ano, uma queda de 39 pontos percentuais, que já demonstram os efeitos da limpeza de nossa carteira. Quando analisamos a relação entre o custo de aquisição e o prêmio-ganho, notamos que esse índice de comissionamento passou de 18% no quarto trimestre de 22 para 35% no quarto trimestre de 23. Mas, como já mencionado, esse aumento ocorreu principalmente em função de adiantamentos de comissão em contratos do segmento de vida. Quando olhamos o índice de aquisição do segmento não vida, o índice de comissionamento se mantém em 23%. O índice de despesas gerais, que inclui despesa administrativa e de tributos, mostra a relativa estabilidade frente a trimestres anteriores. Dessa maneira, o índice combinado alcançou 104% no quarto trimestre de 23, frente a 118% referente ao quarto trimestre de 22. E quando olhamos apenas as linhas de negócio não vida, o índice combinado já se encontra abaixo de 100%, tendo alcançado 96% no quarto trimestre de 23, uma marca importante na melhoria do resultado das nossas operações.
Neste próximo slide, apresentamos o índice combinado e seus componentes para o ano como um todo. Em 2023, o índice combinado foi de 109%, frente a 137% do ano anterior, melhoria de 28 pontos percentuais. Excluindo os efeitos das operações de LPT, o índice combinado atingiu 106% em 2023, frente a 133% do ano anterior. O resultado anual do índice combinado ainda está aquém do que pretendemos, mas mostra avanço significativo em relação ao ano anterior. Neste próximo slide, mostramos a evolução do fluxo de caixa operacional, que continua a progredir em linha com nossa expectativa. Os números dos últimos trimestres mostram melhoria em relação aos trimestres aos mesmos trimestres do ano anterior. No quarto trimestre, especificamente, há uma sazonalidade na operação, que torna o fluxo positivo. Além disso, desenvolvemos diversas ações de melhorias na nossa gestão de cobrança, envolvendo tanto mudança de cultura, como também aprimoramento em processos e maior uso de tecnologia, que resultou em melhorias significativas em diversos indicadores. Frente ao trimestre anterior, o volume de créditos operacionais vencidos diminuiu 11%. O volume de créditos operacionais vencidos líquidos de obrigações a pagar diminuiu 47%. E depósitos de terceiros diminuiu 36%. Passo agora a palavra ao senhor Paulo Vale. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Estamos aqui falando sobre os ativos financeiros e encerramos 2023 com 8,3 bilhões de aplicações financeiras. A alocação desses recursos são para fazer face aos compromissos assumidos, representados pelas provisões técnicas, e estão divididos entre aproximadamente 60% no Brasil e 40% no exterior. O resultado financeiro e patrimonial fechou o quarto trimestre de 2023 em 125 milhões, acumulando 548,7 milhões em 2023. Em comparação com o resultado do ano anterior, de 690,1 milhões, e considerando os efeitos não recorrentes naquele ano, referentes a ganhos judiciais e venda de ativos, o resultado financeiro e patrimonial de 2023 é superior ao apurado em 2022, mesmo com um saldo de ativos sob gestão médio mais baixo, de 8,3 bilhões contra 9 bilhões, como podemos ver na linha laranja. No próximo slide, verificamos a abertura entre os ativos onshore e offshore. Em dezembro, os ativos onshore representam 59% do total, no montante de 4,9 bilhões. Os principais ativos são títulos pós-fixados, com 59%, seguidos pelos títulos indexados ao PCA, com 27%, e crédito privado, majoritariamente indexado ao CDI mais spread, com 12%. Quanto aos ativos offshore, representam 41% do total. Os ativos estão concentrados em títulos soberanos brasileiros, com 43%, e créditos americanos e canadenses, com 32% em dólares. E créditos privados, que é time deposit e certificado de depósito, em diversas moedas, com 22%. Neste gráfico, podemos verificar o início de migração gradual de ativos offshore para o onshore, em decorrência da estratégia de subscrição de concentrar 70% no mercado local. Os ativos onshore passaram de 58% para 59% e os offshore de 42% para 41%, entre dezembro de 22 e dezembro de 23, fato que continuaremos a ver nos próximos anos. Podemos observar também o aumento da posição de crédito indexado ao IPCA no onshore, bem como o aumento gradual da alocação em crédito privado no onshore e no offshore. Agora passo a palavra para a diretora Thaís Petros. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês e vamos abordar nos próximos 2 slides os índices regulatórios e a gestão de capital. Bom, primeiramente, vamos falar da suficiência do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido. Conforme gráfico superior esquerdo, verificamos que gradativamente o indicador foi se recuperando ao longo de 2023, passando da suficiência de 18 milhões em dezembro de 22
para 534 milhões em dezembro de 23. Bom, esse resultado representa uma margem de 46% acima do capital mínimo requerido. Essa evolução reflete a gestão de capital que a companhia implementou ao longo do ano. Como é possível visualizar no gráfico inferior direito, em dezembro de 22, o requerimento de capital era de 1,569 bilhão, e ao longo do ano foi caindo até atingir 1,167 bilhão em dezembro de 23. Isso significa uma redução de 403 milhões, ou seja, nosso requerimento de capital caiu 25,6% em um ano. Na busca de eficiência de capital, o IRB privilegiou riscos que traziam maior rentabilidade e menor consumo de capital. É importante também destacar o efeito que a redução da sinistralidade teve sobre a parcela de capital para risco de subscrição. Bom, no slide seguinte, evidenciamos o segundo indicador regulatório que avalia o montante de ativos qualificados pela SUSEP para fazer frente aos compromissos atuariais do IRB. O indicador de cobertura de provisões técnicas encerrou 2023 com suficiência de 438 milhões. Ao longo do ano, a companhia constituiu um colchão para fazer frente ao principal compromisso financeiro do ano, o pagamento da parcela da debênture de 487 milhões, que foi realizado no dia 16 de outubro. Com esse pagamento, naturalmente, a margem se reduziu, mas o indicador ainda apresenta suficiência acima do verificado em 2022. Importante ressaltar que a companhia já vem implementando medidas para o aumento da margem de suficiência, considerando a volatilidade que o nosso negócio apresenta. Agora eu passo a palavra novamente ao Falcão para as suas considerações finais. Obrigado, Thaís. Vamos falar um pouquinho de 2024 agora, né? Esse ano, esperamos crescer sem reduzir preço. Se tivermos que reduzir preço, a gente não vai crescer tanto, tá? A gente conta que o mercado hard se mantenha, né? O bom ainda é que os níveis de taxa de juros continuam altos, o que permite que a gente traz bons retornos para as nossas reservas sem corrermos mais riscos. Vamos evoluir muito, como a Thaís falou, na gestão de risco e na gestão de utilização do nosso capital, como iniciamos em 2023. Né? Pretendemos alocar capital por linhas de negócio, entender, de fato, como atingir o retorno sobre esse capital em cada negócio que a gente faz. Né? A gente conta encerrar 2024 com um crescimento de prêmio alinhado com o mercado, mais um crescimento de lucro substancial. Né? Estamos mudando de patamar. Com isso, eu aproveito para reportar janeiro de 24, que a gente subiu, junto com o resultado de 23, nós subimos do resultado de 24, Visão e IFRS 4, Visão Negócio. Né? Então, em janeiro de 24, nós reportamos um lucro líquido de 36,8 milhões. Vocês podem observar que já estamos em novo patamar, né? O resultado de underwriting de 45 milhões e com crescimento de prêmios. O índice combinado atingiu 97%. Não vida, 95,3% e o vida, 103,8%. Né? Então, agora, antes de passar para as perguntas, nós estamos fazendo uma modificação na nossa estrutura de gestão e eu pedi ao Rodrigo Botti que assumisse o desafio de inovação na companhia e olhar a companhia para o futuro. Então, o Botti vai deixar o cargo de CFO a partir de amanhã, eu assumo esse cargo temporariamente, por pelo menos 6 meses, e o Botti vai cuidar não só de inovação, como na nossa integração de sistemas. O que a gente achou melhor ele ter foco no futuro e foco na eficiência de integração de sistemas. Né? Então, com isso, encerramos aqui a nossa apresentação e abrimos para as perguntas. Obrigado a todos. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado,
uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Guilherme Grespan, analista sell-side do JP Morgan. Guilherme, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Guilherme, pode prosseguir, por favor. Oi, pessoal, obrigado pela apresentação e por abrir para perguntas. Eu tenho uma dúvida aqui, olhando mais 2024 e um pouco para frente. Pelo tom aqui do discurso inicial do release, parece que vai ser um ano com bastante foco em crescimento de novo, né? E eu queria explorar, na verdade, o último parágrafo aqui, que vocês falam um pouquinho das oportunidades um pouco mais fora do Brasil. Vocês já vinham dando um guidance de mais ou menos, se eu não me engano, 10% de exposição para mercados internacionais, mas eu notei que vocês falaram mais explicitamente agora que esse mercado provavelmente seria a Europa. Eu queria explorar com vocês um pouquinho, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe, o que vocês estão vendo de oportunidade e como deveria ser essa dinâmica, se essa oportunidade é mais pela questão do swap de risco com retrocessionário, ou não, é uma prospecção mais ativa de mercado, e que tipo de segmento vocês estão pensando em ter exposição na Europa? Se é P&C, se é mais life, se vocês têm apetite para absorver risco de catástrofe. Então, se puderem dar uma pincelada, só como vocês estão vendo a expansão internacional para 2024 em diante. Obrigado. Guilherme, é o Daniel Castilho aqui, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Há um ano atrás, quando começamos a limpeza da carteira, a gente falava em concentrar os nossos negócios principalmente no Brasil e falávamos de 80% Brasil, 15% América Latina e 5% internacional, sendo fora da América Latina. O que aconteceu ano passado é que nos concentramos principalmente no Brasil, nessa limpeza de carteira, e aproveitamos a oportunidade durante 2023 para mapear as nossas oportunidades na América Latina. E assim foi feito, estudamos, viajamos no mercado e percebemos que as oportunidades que teremos na América Latina a explorar em 2024 são bem maiores do que aquelas que a gente viu inicialmente. Por outro lado, numa viagem recente à Europa, nós percebemos, e eu conhecidos da minha vida anterior, de outros mercados, nós percebemos a quantidade de oportunidades que se apresentaram durante a nossa viagem. Então, nós acreditamos que não é só a América Latina onde nós teremos oportunidades que já foram mapeadas, mas também na Europa veremos algumas oportunidades. É claro que na Europa seremos followers e dentro do Brasil e da América Latina vamos seguir aquela nossa estratégia de sermos os líderes do mercado, tá? Então, tendo em vista que a gente viu essas oportunidades, aquele 80% Brasil, 20% internacional, agora estamos achando que ele vai ser 70% Brasil, 20% América Latina e 10% internacional. Em que ramos nós pretendemos crescer? Naqueles ramos onde nós nos sentimos confortáveis, aqueles ramos onde a gente pode avaliar, estudar nossa exposição, precificá-la de acordo e sempre com rentabilidade. Não estamos pensando em fazer nenhuma loucura, seguir naqueles mercados que nós já conhecemos. Tá bom, super claro, Castilho, obrigado. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Gabriel Guzan, analista sell-side do Citi. Ele pergunta: ao longo do primeiro trimestre de 2024, vimos muitas notícias preocupantes sobre possíveis perdas no segmento rural relacionadas ao El Niño. Com o trimestre já encerrado, podem passar uma visão qualitativa sobre essas preocupações se materializaram e pressionaram os resultados no trimestre? Obrigado. Gabriel, Daniel Castilho aqui novamente. No que diz respeito ao agro, mas isso vale para todos os ramos, principalmente aqueles ramos com exposições catastróficas, eu costumo dizer que a gente precisa primeiro entender a exposição, saber precificá-la e sempre quando a gente, na hora de precificar, possa incluir rentabilidade, tá? Então, nesse caso aqui, no agro, nós com certeza estudamos muito agro nos últimos anos, depois de ter tido anos ruins, como você sabe. Estudamos,
entendemos a exposição, conseguimos precificá-la de acordo com os nossos modelos e estamos nela incluindo a rentabilidade. Tudo que estamos vendo no agro hoje converge com o que nós precificamos. A exposição do El Niño até agora se apresenta de forma moderada. Então, a partir do momento que a gente pensa que precificou aquela exposição, isso não nos preocupa. Muito obrigada. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Eduardo Nicho, analista sell-side da Genial Investimentos. Eduardo, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Eduardo, pode prosseguir, por favor. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Sim. Tenho duas perguntas. Bom dia. Tenho duas perguntas. A primeira em relação ao índice de comissionamento, né? Eu queria saber a razão do adiantamento das comissões, porque isso, de certa forma, come o seu float, né? E se a gente pode olhar para frente e ver o índice de comissionamento caindo de forma um pouco mais relevante em 2024, dado que você já antecipou parte disso, né, cair para abaixo do histórico de 20% mais ou menos aí que vocês têm de índice de comissionamento. E aí a minha segunda pergunta é em relação ao cronograma do uso do crédito tributário. Vocês reduziram de forma relevante o cronograma. Queria saber as razões que vocês estão vendo para a diminuição, né, porque isso tem impacto aí no seu lucro implícito que vocês estão vendo para frente, né, e que foram as razões aí que fizeram que vocês diminuíssem esse cronograma. Muito obrigado. Eduardo, é o Falcão, tudo bem? Bom dia. Obrigado Bom aí dia. pelas tuas perguntas. O índice de comissionamento, quando ele aparece um número distorcido, normalmente ele vem da carteira de vida. A gente tem revisto a nossa carteira de vida e a gente tem uma linha de contratos que que há realmente, como você falou, um adiantamento. Isso é um contrato mais antigo e aí ele distorce esse número. Eu acho que, assim, ao longo do tempo, com esse contrato sendo diminuído, esse índice de comissionamento vai voltando ao normal. Mas a carteira de não vida, o índice de comissionamento está dentro do previsto e não tem oscilado. Quanto ao cronograma do crédito tributário, eu vou pedir depois para a Natasha aqui do RI te mandar direitinho a nota explicativa como estava e como está, que não houve, eu acho que você usou uma palavra que houve uma mudança significativa. Não é a nossa leitura. Tá? A nossa leitura é que de um ano para o outro tem pequenas alterações e se você olhar de novo, quer dizer, acho que ao longo, o período total é o mesmo e tem um pouquinho de mudança de utilização no início e para o fim. E lembrando que esse crédito tributário, o que ele afeta, na realidade, é a geração de caixa, né? Não afeta o nosso resultado. Tá bom? Mas eu vou pedir para a Natasha responder a você especificamente com os dados, tá? Obrigado, Eduardo. Obrigado. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Caio Prato, analista sell-side do UBS. Caio, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Caio, pode prosseguir, por favor. Bom dia, Falcão, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho uma pergunta voltada para o resultado de subscrição em si, né? Até fazendo um link com a questão anterior que a gente teve do agro. Queria entender melhor o que a gente pode esperar para 2024, ano cheio, né? Dado que por mais que vocês tenham precificado corretamente, né, essa exposição do rural, ainda assim acho que é normal e esperado algum impacto negativo, mas ao mesmo tempo o resultado de underwriting em si tem melhorado, né, ao longo desse último ano. Então, eu queria entender melhor qual que é o cenário que vocês enxergam ser possível para esse ano de 24 em relação ao crescimento desse resultado. Lembro que vocês ajustaram a precificação para almejar um combined ratio perto de 95%. Então, eu queria entender quão perto que a gente pode chegar disso já em 24 ou se é um cenário mais para 2025. Obrigado. Caio, o Falcão aqui, tudo bem? Bom dia. Obrigado aí pela tua pergunta.
Caio, olhando sempre para frente, a gente mantém o que a gente vem dizendo, que a gente está precificando o combine de 95%. Tá? Então, eu acho que o que está acontecendo é que vai ter um pouco de crescimento de prêmio, né? Esse ano, a gente está estimando um crescimento de prêmio aí de pelo menos 10%, como eu falei um pouco antes, e por isso eu acho que esse combine vai dar um resultado um pouco maior em termos em reais, mas a gente está precificando esse combine de 95 e como tem um pouco de cauda ainda, no ano o combine a gente espera que seja um pouquinho acima disso ainda, né? E a gente pode depois tratar mais especificamente, mais granular, se você quiser. Tá bom, perfeito. Obrigado, Falcão. A nossa próxima pergunta é do Fábio de Oliveira, analista buy-side, do BNP Asset. Qual a previsão de valor da venda da filial de Londres e quando deve estar concluída? Fábio, bom dia. Obrigado pela tua pergunta. Eu acho que vale a pena esclarecer Londres e Buenos Aires. Nenhum dos casos a gente vendeu as filiais, tá? Na realidade, o que a gente fez com Londres foi que a gente encerrou uma operação que havia lá, que simplesmente há 40 anos administrava um runoff de uma carteira, né? O que a gente conseguiu é um comprador para esse risco, né? Para gerir o runoff, e a gente teve um resultado positivo que foi contabilizado em dezembro. Tá? Por quê? As reservas que nós tínhamos para o runoff feitas aqui na casa eram maiores do que o que o comprador desse risco exigiu para assumir o risco. Então, essa diferença de reservas deu um resultado positivo. A gente também transferiu os funcionários de Londres e o escritório para o comprador dessa carteira. A forma que essa compra é feita, ela é mais lenta do que a gente gostaria. Começa-se com uma transferência de riscos via um contrato de LPT e vai ser concluído, ao longo do ano de 2024, a transferência da carteira junto às autoridades inglesas. É um processo que tem várias etapas e não é um processo imediato. Então, a gente espera concluir a venda da carteira, de fato, ao longo de 2024, né? Mas o efeito do risco já saiu em dezembro de 23. Quanto à Argentina, um pouquinho diferente. A Argentina, a gente tem uma subsidiária lá, essa subsidiária tinha uns funcionários locais, ficamos com 2 funcionários lá de home office, administrando o runoff dessa carteira da operação local, e a gente está fazendo a Argentina agora como operando resseguro na Argentina através do IRB Brasil. Estamos subscrevendo do IRB Brasil, né? Também não houve uma venda, simplesmente tem uma carteira na filial, na resseguradora local, que está em runoff agora, sendo administrada por esses 2 funcionários e com a nossa equipe aqui do Rio de Janeiro. Obrigada pela resposta. Gostaria de voltar a palavra ao senhor Marcos Falcão para responder as demais perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui que a gente recebeu via chat, e eu vou tentar passar por elas, né? Tem algumas coisas sobre sinistralidade que a gente tem indicado, a gente prefere olhar o índice combinado, ao invés de olhar a sinistralidade especificamente. Perguntaram também do nosso colega, o Vili Jordan. O Vili continua lutando contra a doença dificílima, está lutando bravamente aí, tá? E acho que hoje ainda não temos perspectiva de saber como vai ser o final do tratamento. O Vili é um querido, a gente sempre fala com ele, mas é uma luta grande. Retrocessão de janeiro, tem uma dúvida na retrocessão de janeiro. De novo, quando a gente olha o resultado de um mês só, a gente sempre pode se enganar, né? A retro de janeiro, basicamente, foi um contrato de
de property que a gente fez uma reta um pouquinho maior, que já estava nesse contrato. Mas é uma coisa pontual, né? Não é uma tendência isso. É importante quando olhar, a gente, quando foca em lucro mensal, o risco que a gente tem é achar que uma coisa pontual é uma tendência. Por isso que a gente sempre diz que a gente vai passar a reportar agora os meses, por exemplo, sai um mês e entra no outro, né? Quer dizer, conforme for andando, para a gente olhar 12 meses, 6 meses, 3 meses, eu acho que talvez seja a forma melhor de olhar do que um mês só, né? A guidance, a gente não vai dar guidance, tá? A gente tem dito, o máximo de guidance que a gente tem feito dizer que a gente acha que vai crescer esse ano pelo menos 10%, que a gente tem precificado com combate 95%. Tá? A gente acha que essa é a melhor forma de se comunicar nesse momento. Tá? O índice de comissionamento de janeiro, teve uma pergunta sobre isso, que na realidade eu já respondi agora atrás, é parecido, é uma distorção pontual da carteira de vida, né? Os precatórios do IRB, nós vamos receber os precatórios agora em breve, provavelmente como o governo tem um cronograma, tem um processo junto ao judiciário para receber o pagamento dos precatórios, né? A gente espera que isso aconteça ainda no mês de abril, né? Pagamento de dividendos, tem uma pergunta, né? Pagamento de dividendos, a gente chama a atenção que a gente tem um prejuízo ainda acumulado e a gente espera que esse prejuízo acabe o mais breve possível para a gente voltar a pagar dividendo. E, se tudo correr bem, esse ano de 2024, acho que a gente encerra ou o prejuízo acumulado todo ou grande parte dele, e aí a gente espera em 2025 poder cumprir o estatuto e pagar dividendo. Tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Minutinho só. Eu acho que eu cobri todas as perguntas e aproveito para agradecer a todo mundo aí pelo call, pela participação. Dizer duas mensagens eu queria dizer aqui no final, é que nós estamos muito animados com o ano de 2024, confiantes que a gente vai levar o IRB para um novo patamar, para chegar em 2025 sem olhar mais para o passado, né? E a gente vai fazer uma sessão em breve, até maio, junho, onde a gente pretende receber as pessoas interessadas em discutir essas novas formas de contabilidade, né, e falar um pouco sobre o futuro do IRB depois que a gente fechar o primeiro trimestre. É isso? Agradeço a todos, um bom dia, boa semana.